lutas, tudo bem com vocês? Para quem, assim como Robert Whittaker, não estava botando fé no papo do Borrachinha, que declarou que sequer tinha assinado qualquer contrato para enfrentar o australiano no UFC 284, a verdade veio à tona. O brasileiro estava falando a verdade. Depois do UFC anunciar oficialmente com pôster e tudo que Borrachinha e Whittaker se enfrentariam no card de 11 de fevereiro, a ESPN noticiou que o duelo não vai mais acontecer. E eu comecei o vídeo dando crédito para o Borrachinha porque, de fato, desde que foi anunciado oficialmente o confronto entre o brasileiro e o australiano, o Borrachinha tem declarado nas suas redes sociais que não assinou qualquer contrato, que a luta não estava pronta para acontecer. Com apenas mais uma luta em seu acordo com a organização, o mineiro sempre deixou claro que o confronto só aconteceria se ele chegasse num acordo com o Ultimate sobre o seu novo vínculo. Só que a veia troll do Borrachinha nas redes sociais é tão forte que muita gente não estava botando fé. Tava achando que ele estava falando tudo isso só para aparecer, era só mais uma de suas brincadeiras, piadas e que no final das contas ele apareceria no UFC 284. Segundo uma publicação do jornalista Brett Okamoto da ESPN, o mineiro e a organização não chegaram a um acordo e o confronto acabou cancelado. Não é brincadeira, Paulo Borrachinha e Robert Whittaker não vão lutar no UFC 284 em fevereiro, segundo fontes. Borrachinha já disse publicamente que está na luta final de seu contrato e discutiu um acordo novo com o UFC, mas nada foi fechado. Em cenário nenhum, ele vai lutar em Perth. Fontes dizem nesse momento que o Whittaker provavelmente terá seu retorno adiado para uma data futura. O Borrachinha ainda fez um comentário no post dizendo o seguinte: eles, o UFC, deveriam parar de ser mesquinhos. A luta está caindo por conta da falta de habilidades dele em negociar. Mais cedo, horas antes da notícia veiculada pela ESPN, o Borrachinha já tinha anunciado nas suas redes sociais a saída do UFC 284 ou até do UFC, ao responder à entrevista onde Robert Whittaker diz não valorizar a cena do brasileiro nas redes sociais. As pessoas ficam me mandando isso. Eu me sinto mal pelo Robert porque o UFC não falou a verdade para ele. Você não merece isso. Desculpe, mas não vou te enfrentar em Perth. O UFC está publicando o Borrachinha versus o Whittaker só para vender ingressos. Você precisa perceber isso. Eles não me pagaram e eu tô fora, não tô brincando. Agora, atenção que o desdobramento dessa brincadeira vai ser interessante. O Borrachinha, que no passado já tinha acusado esse movimento do UFC, essa conduta de anunciar lutas sem nem mesmo ter assinado o contrato, ele acabou expondo a organização. O Ultimate anunciar uma luta sem ter contratos assinados pode representar duas coisas. Número 1, pode ter sido uma forma de pressionar o Borrachinha. Olha aí, a gente está assinando a luta, tá todo mundo esperando, os fãs querem ver, você vai pular fora, você não vai aceitar o novo contrato que a gente está oferecendo para vocês, vai pegar mal, hein? Só que não colou, o Borrachinha não caiu nessa. No momento, pegou mal pro UFC, eles é quem morderam a isca do Borrachinha. E pior, número 2, eles podem ter confiado demais na proposta que eles fariam pro Borrachinha, que já foi inclusive ironizada pelo brasileiro na internet, e não deu certo, eles achavam que o jogo já estava ganho, não estava. Qualquer que seja o caso, o desfecho dessa história vai ser interessante, porque das duas, uma. Ou o Borrachinha deu uma aula e agora protagoniza um raro caso de lutador que venceu uma queda de braço com o UFC, expondo o movimento errado da organização de ter anunciado a luta antes da hora e agora pode ter vantagem na negociação ao ver que sua postura fez o UFC sair como errado na situação, ou então Dana White, competitivo do jeito que é, a essa altura já prepara uma forma de cortar as asas de Borrachinha e mostrar quem é que manda. Porque quando o Borrachinha vai até suas redes sociais para desmentir a organização e chamar seus dirigentes de mesquinhos, ele não está só defendendo seus interesses, ele também está debochando dos seus chefes, e isso pode deixar o careca pistola. Por outro lado, esse pode ter sido o último ato de Borrachinha na organização. Se o seu contrato expirar por tempo, ele não precisa assinar qualquer contrato para enfrentar qualquer outro lutador. É só ele esperar a data e aí sim ele se verá livre do contrato com o Ultimate para fazer o que bem entender da sua vida. O Dana White recentemente, numa entrevista de final de ano com a ESPN, onde ele fecha a conta da temporada, ao comentar a situação de Francis Ngannou, que também vive um desacordo, um impasse contratual com o Ultimate, não consegue se entender com a franquia. Ao comentar a situação do Francis Ngannou, o Dana White pareceu tranquilo e deixou muito claro: o lutador que não quer fazer parte do UFC, que não quer lutar com o UFC, que não aceita os termos da organização, ele tem todo o direito de procurar felicidade em outro lugar. Ele não vai prender ninguém, ninguém é obrigado a ficar. Resta saber se depois dessa flopada em Robert Whittaker versus Paulo Borrachinha no UFC 284, se o careca vai ficar furioso, se ele vai ficar tranquilão e se ver livre de uma vez do seu contrato com Paulo Borrachinha, ou se, enfim, ele vai chegar num acordo com o lutador brasileiro para o seu futuro dentro do cage. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Qual você acha que vai ser o desfecho dessa novela? Comenta aí.